Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 17. Está escrito assim, ó: mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Então, Jesus mostrou aqui que a divisão, ela é uma fraqueza. Onde, aliás, é muito comum a gente ouvir falar que a união faz a força. Isso não é bíblico, é um ditado popular, mas ele concorda com esse versículo, com essa palavra. Se a união é uma força, a divisão, então, é uma fraqueza. Então, o diabo, ele sabe disso, uma vez que ele trabalha para enfraquecer, então ele é especialista em dividir, em criar divisão. A palavra divisão significa visão diferente, outra visão. Existe uma visão, o divisor vem com outra visão. Então, o mal, ele é especialista em causar divisão. Desde o jardim do Éden, ele se mostrou assim. Existia no jardim do Éden perfeita harmonia. No princípio da criação de Deus, havia perfeita harmonia entre o homem e a mulher, entre eles e Deus, e também com a natureza. Havia uma sincronia perfeita. A natureza, toda a natureza estava a favor do ser humano. E o ser humano, o homem, administrava tudo, dominava sobre tudo. Havia uma harmonia perfeita. E havia obediência à direção que Deus havia dado ao homem. Como, por exemplo, de não tocar na árvore. Então, qual foi o caminho que o mal usou para tirar a força do homem? Ele trouxe para a mulher, a princípio, um pensamento diferente do que Deus havia dado. Ele disse, se você for ver o texto bíblico, em outras palavras, o resumindo, ele disse o seguinte: vem cá, por acaso o que Deus disse para vocês foi isso, isso e isso? E a mulher respondeu, Deus disse que de todas as árvores que temos aqui, nós podemos comer do fruto dessas árvores, mas aquela árvore ali, a gente não pode tocar. E ele foi e disse, não. Na verdade, é que Deus sabe que no dia em que vocês comerem desse fruto, então os olhos de vocês se abriram, e vocês serão como Ele. Vocês serão como Deus. Então ele plantou uma visão diferente da visão que Deus havia dado. E a Bíblia diz que a árvore, o fruto era desejável. Quer dizer, isso contribuía também. Era um fruto que, quando eles passavam ali,
aguçava, dava vontade de comer aquela fruta. Então, a mulher foi e diante daquela visão contrária passada para ela, ela comeu. E então deu ao seu marido e ele comeu também. Ela o convenceu. Você vê que o mal foi astuto. Ele foi primeiro a mulher, porque sabe que a mulher, por ser mais emotiva, seria mais, a investida dele prosperaria mais. Isso é uma questão de natureza, as mulheres são mais emotivas que os homens. Pendem mais para as emoções. Por isso a mulher, que a Bíblia diz que será louvada, é a mulher sábia. Essa edifica a sua casa. Logo, se a mulher que edifica a casa é a mulher sábia, é a mulher que usa a cabeça, a razão, não a emoção. O fato de você, mulher, ser mais emotiva não significa dizer que você tem que se render às suas emoções. Deus te fez tão inteligente quanto o homem. Então, a mulher que é louvada, a mulher virtuosa, é aquela que é sábia, que usa a cabeça. Mas Eva se deixou levar por isso e foi lá e comeu. E pela influência que a mulher tem sobre o homem, ela conseguiu convencer que ele também comesse. Então ali entrou o que? A divisão. Só havia uma visão, só havia uma direção, só havia um pensamento. Mas o mal trouxe um outro pensamento, um pensamento diferente. Então, aquele lugar que era um paraíso, onde havia perfeita harmonia, então se dividiu. Foi quando Deus vem e fala que haveria sempre guerra entre o homem e a serpente. A mulher passaria a ter dores de parto, por consequência daquela aliança quebrada. A natureza passou a se voltar contra o homem. Porque no princípio, a natureza não oferecia nenhum tipo de perigo para o ser humano. A partir dali, não. Um dos grandes problemas da sociedade antiga, nos dias dos heróis da fé, dos profetas, por exemplo, eram os animais, as feras do campo. Era muito comum. Você vê que quando os irmãos de José chegaram para Jacó e disseram assim, o nosso irmão foi morto por uma fera do campo, está aqui, pedaço da roupa dele manchada de sangue. O pai então acreditou, porque era assim como hoje em dia você ouve falar, fulano sofreu um acidente de carro, bateu, foi atropelado. Naquela época se ouvia falar, um animal matou e comeu fulano Beltrano. Então isso era um problema. Então passou a haver a violência, como se fala hoje, a lei da selva, é um comendo o outro. Então os animais passaram a viver em desarmonia, a natureza passou a viver em desarmonia com o homem. Você vê que hoje em dia, por que às vezes você olha assim e diz, meu Deus do céu, veio tsunami lá na Ásia, mais de 300 mil pessoas morreram. Mas por que isso aconteceu? Poxa, o mar engoliu as pessoas, o mar invadiu a terra, matou gente. Por que isso aconteceu? Por que a terra treme? Por que aconteceu o terremoto? Por que às vezes você vê tempestades que são destruidoras? A própria natureza se voltou contra o homem. Hoje nós vivemos num mundo de intensa divisão e desarmonia. As pessoas, ou o mundo é unido? Só nos comerciais de Natal. Não é? A cada ano que passa, isso se multiplica. Quanto mais o homem se afasta de Deus, mais dividido se torna o mundo que nós vivemos. Nós vivemos aí fora, é como se fosse uma selva. As pessoas vivem divididas, umas querendo matar outras simplesmente porque a outra está com a camisa do time diferente do que ela torce. Você vê os seres humanos agindo como animais.
As pessoas se degladiando por causa de questões de time, de esporte, por causa de política, por causa de um pedaço de pão, por causa de um tênis, as pessoas se matando. Enfim, não existe mais harmonia entre natureza, homem e homem, homem e mulher, as famílias se degladiando a cada dia. Quanto mais se afasta de Deus, pior fica. Tudo isso começou com um espírito divisor. Então essa é uma estratégia que o mal usou no princípio, e não foi a primeira experiência dele, porque antes disso ele já havia usado dessa estratégia no céu, porque no quesito ou no assunto divisão, o mal ou o diabo é um especialista. Porque ele já havia usado a mesma estratégia para tentar destruir Deus. Ele foi no céu semeando contenda nos anjos contra Deus. E ele não venceu, mas conseguiu convencer quanto? A terça parte dos anjos seguiu a Lúcifer. Ele conseguiu trazer para si a terça parte dos anjos que ficaram contra Deus. A Bíblia diz que aquilo fez haver uma guerra. Claro, se ele ficou com a terça parte, significa dizer que ele ficou com a média de 33% dos anjos. Mas as outras duas partes ficaram com Deus. E por isso, eles foram vencidos, lançados na terra. Não se achou mais lugar para eles no céu. Mas o mesmo trabalho de divisão, o mal, que é especialista nisso, ele continua trabalhando em todas as instituições. Você vê que em tudo, uma coisa que a gente vê todos os dias, clara no mundo, explícita no mundo, é a separação, a divisão. O diabo sabe, e Deus também, que a união é uma força. Repare que quando ele quis fazer o diabo, quando ele quis fazer uma obra contra o ser humano, ele inspirou uma ideia dele, não, uma ideia diabólica, de que os homens construíssem uma torre e chegassem até onde? Quer dizer, um absurdo, mas os homens acreditaram, compraram essa ideia e começaram a construir a torre que hoje é conhecida, a gente chama de Torre de Babel. E eles estavam crescendo, a torre estava crescendo. Então, o próprio Deus, para enfraquecer a obra do inferno, dividiu as línguas. Foi aí que nasceram os idiomas diferentes, de maneira que cada um começou a falar numa língua diferente, e um não entendia o outro. Imagine uma construção aqui, uma construção, que tem lá os pedreiros, tem o mestre de obra, enfim, tem o engenheiro, está todo mundo trabalhando, e aí um engenheiro fala uma coisa que o mestre de obra não entende, que o pedreiro também fala outra língua, e o servente fala outra língua, e quando um fala assim, me passa o tijolo, o outro traz o cimento, a obra vai acabar quando? Nunca. Então, Deus criou isso para enfraquecer aquela obra satânica. E a divisão das línguas fez com que eles não conseguissem levar adiante aquilo. Então, tudo sempre que algo se divide, passa a enfraquecer. O mal sabe disso. Repare que o apóstolo Paulo disse que os demônios se dividem em principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Significa dizer que o reino do inferno é organizado, eles se unem. Os demônios se unem para fazer a obra do diabo na terra. De tal maneira que existe até hierarquia, principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Existe uma união da parte deles. E no que diz respeito a tudo que existe de bom, o mal quer separar, o mal quer
dividir, o mal quer destruir. E esse espírito de divisão continuou. Depois de Adão e Eva, vieram os dois irmãos, Caim e Abel. Mais uma vez houve o quê? Divisão, separação. Quando Abraão e Ló estavam andando juntos e estavam prosperando, porque Abraão seguia a voz de Deus, de uma hora para outra a cabeça de Ló virou e ele quis o quê? Dividir, separar, veio o enfraquecimento. Então tudo aquilo que é bom, o mal trabalha para dividir a sua família. Repare que uma família unida é uma família forte, mas uma família dividida é uma família fraca. A palavra separação, quando ela entra em um casamento, ela provoca sofrimento. Por quê? Porque sofrem os parentes, sofre as crianças. Um dia o filho está com o pai, outro dia está com a mãe, não tem a referência de família. Então o mal trabalha para dividir. Mas não tem nada que o mal queira destruir mais ou dividir mais do que a instituição chamada o quê? Igreja. Não existe nenhuma instituição que o mal deseje e trabalhe. Se ele for colocar em ordem assim, e dizer assim, o que eu quero destruir? Eu quero destruir a família, né? A sociedade, mas na lista do diabo, a instituição número 1 que ele quer causar divisão, chama-se igreja, que é o corpo do Senhor Jesus. Então, por isso há um trabalho acentuado do mal para encostar nas pessoas, usar alguma serpente, encostar nas pessoas. Hoje tem serpente de tudo quanto é jeito. Então ele usa pessoas para encostar e trazer sempre uma visão diferente. Uma visão diferente daquela que é passada, justamente para trazer fraqueza. Muitas pessoas perguntam, qual o segredo da Universal? Um dos segredos da Universal é a unidade. Por exemplo, o que eu estou falando aqui, nesse momento, os nossos companheiros também, com outras palavras, mas no mesmo espírito, estão falando nos demais endereços. Amém, pessoal? Então, quando a gente diz assim, olha, vamos para cá, é todo mundo nessa direção. Se o bispo Macedo recebeu uma direção de tarde, então ele passa aquilo que ele recebeu de Deus, aquela inspiração para os que estão sob a coordenação dele, e esses passam para outros. Daqui a pouco, 2, 3 horas depois, o mundo inteiro, onde quer que haja uma igreja universal, estamos todos falando a mesma coisa. Então isso é a nossa força. Amém, pessoal? Isso nos torna fortes. Somos pessoas, somos diferentes, temos características diferentes, personalidades até diferentes. Cada pastor, cada pessoa da igreja tem a sua personalidade, mas o mesmo Espírito, um só pensamento. Que é assim que Deus trabalha. A Bíblia é assim. A Bíblia não se contradiz. Ainda que os profetas que escreveram a Bíblia, os homens que foram usados por Deus para escreverem a Bíblia, ainda que eles nunca tenham visto, a maioria nunca se viu e viveu em épocas diferentes, em lugares diferentes, mas escreveram coisas que concordam com as outras que os outros escreveram, porque são homens diferentes, nascidos em lugares diferentes, com personalidade diferente, cultura diferente, mas todos com o mesmo Espírito. São 66 livros que concordam entre si. Então, é isso que o Espírito Santo faz. O mal divide, o Espírito Santo une.
Jesus, na oração sacerdotal, quando Jesus fez a oração sacerdotal, ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um como nós somos um. Quer dizer, lá atrás Jesus já estava orando pela nossa unidade, pela nossa união. Amém, pessoal? Então, por que eu estou falando isso? Para que você use desse ensinamento para proteger a sua fé e se guardar das palavras que dividem, das palavras divisoras, porque se você permitir que essas palavras entrem no seu coração, você se torna fraco. E vocês que estão aí, de repente podem falar disso até melhor do que eu. Você já reparou? Para comigo e pensa. O que leva uma pessoa que não gosta da gente, que não concorda com o que nós pregamos, a ficar todo dia aí no meio de vocês? Por quê? Por quê, hein? Porque tem gente, por exemplo, que vem na igreja, a pessoa chega até cedo, para sentar perto de outra e ficar. E sempre contra. É antes da reunião, é depois, está sempre vindo com uma palavra diferente, criticando. Eu não sei se alguém aqui já teve experiência disso. Quem já teve? Levanta a mão. De alguém que vem, ou vai em outro lugar da igreja universal, mas quando encontra você, fica. Quem já teve experiência? Então, a pergunta é, se essa pessoa não concorda, por que ela vem? Por que viver num ambiente que é contrário ao que você crê e ao que você pensa? Porque, por exemplo, eu fui budista, assim como você deve ter tido, você, quem não nasceu em berço evangélico, você teve as suas religiões. Eu fiquei lá até o dia que eu concordei. No dia que eu deixei de concordar, eu saí. E eu encontrei o Senhor Jesus. Agora, que lógica teria, depois de discordar, eu continuar lá no meio e trazendo para as outras pessoas uma opinião diferente? Mas na igreja acontece isso. Aliás, é uma boa pergunta que você tem para fazer. Quando a pessoa começar a chegar do seu lado e falar contrário, você diz assim: o que você está fazendo aqui? Ué, porque se você acredita em tudo que você está falando, a porta está aberta. A porta da rua é serventia da casa. Vai na tua fé e deixa eu na minha. Ou então você chega e diz assim: você está tão preocupado comigo? Você está falando isso porque você está preocupado comigo? É, por favor, deixa eu te dar aqui o número da minha conta corrente. Eu estou com as contas para pagar. Água, luz, telefone, celular, colégio das crianças. Quer me ajudar mesmo? Bota um dinheirinho aqui nessa conta que você vai ver se ela vai querer te ajudar. Sim ou não? Mas é espiritual, gente. É espiritual. É espiritual. Por exemplo, ontem eu estava analisando isso. A gente tem um canal no YouTube em que a gente coloca lá as mensagens que a gente prega aqui. E o canal, com isso, muitas pessoas que, se a gente tem 2.000 pessoas numa reunião, 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, daqui a pouco já tem 90, 70 mil pessoas alcançadas que também não estavam presentes, mas são ajudadas por aquela mensagem. Mas aí, de vez em quando, ontem eu fiz isso. Tirei um tempo para ver os comentários, que a gente deixa lá para as pessoas fazerem comentário. Então eu fiquei um bom tempo deletando comentários de pessoas que ficam, quando alguém vai lá e faz um comentário: poxa, que legal, aprendi, essa reunião me ajudou, essa mensagem me ajudou. Embaixo tem um monte de comentário que a pessoa faz contrário, e às vezes colocando links de outros vídeos para tentar depor contra a gente, etc, etc, etc. E eu estava vendo só uma pessoa
ela foi capaz de entrar em todos os comentários positivos que tinha da mensagem, ela entrou em um por um para falar. Que disposição, hein? Aliás, quando essa mensagem entrar lá, de repente já vai ter aqui embaixo, aqui, escrevendo também. Mas que disposição! A gente não tem tempo para apagar o que elas escrevem. Mas sabe o que é? Já viu aquela reza antiga que a gente conhecia? Que diz assim: onde houver dúvida, que eu leve a fé. Quem lembra dessa oração? Então, mas essas pessoas assim, onde houver fé, que eu leve a dúvida. Elas são o contrário. Elas são do contra. Ora, se não concorda, vá para onde você concorda, ou faça o que você crê. Não fique discutindo. Isso é bíblico. Tito capítulo 3, versículo 9 em diante. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas. E nos debates acerca da lei, quer dizer, acerca da palavra de Deus. Porque são coisas inúteis e vãs. Quer dizer, não entra nessa. São coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então não entra. Por isso que eu falei, quando vier alguém para o seu lado, como que se estivesse extremamente preocupado com você, ganhar almas, ir atrás do perdido, nada. É ou não é verdade? Vai lá para debaixo do viaduto, ou vai para no meio dos drogados, vai fazer um trabalho semelhante ao do Anjos da Madrugada, etc. Vai lá. Não, fica colocando dúvida onde tem fé. A dúvida é do diabo. Toda boca que traz dúvida é usada por Satanás, porque a palavra de Deus desperta fé. A palavra de Deus levanta. Quem acusa é o diabo é que é acusador, o diabo é que é divisor. Então guarde a sua fé, vigie. E quando alguém vier para minar a sua fé, você fala para a pessoa assim: olha, por favor, vai atrás do perdido. Você está tão desejoso de ajudar alguém, então vai atrás do perdido. E se você não concorda com o que acontece aqui, a porta da rua é serventia da casa. Porque se eu não concordo com uma coisa, eu não preciso ficar lá. E a gente só entende esse tipo de comportamento quando analisa do ponto de vista espiritual. É um mal que vem para dividir, para enfraquecer. A nossa força é irmos todos na mesma direção. Amém, pessoal? Acho que eu já falei para vocês que uma vez, num estado que a gente passou, uma jornalista foi mandada pelo jornal dela para passar uma semana assistindo os cultos dentro da igreja. E no domingo fazer uma matéria de primeira página sobre o trabalho da Igreja Universal. Então ela assistiu o meu culto, assistiu do pastor A, do B, do bispo Ciclano, assistiu os cultos. E aí no domingo ela colocou o que ela achou. Só que aí uma coisa que chamou a atenção, que ela disse assim, ó: depois de ficar uma semana inteira assistindo várias reuniões, a impressão que eu tenho é que o bispo Macedo é onipresente. Porque até o jeito deles falar é igual. Mas tem gente que entra para criticar até isso. Tem gente que diz assim, mas até o jeito dos pastores falar é igual. Mas é o nosso reino, é a nossa igreja. Os mineiros não falam igual, meu Deus do céu. E a gente vive a nossa fé, a nossa linguagem. Mas até isso tem gente que quer criticar. Então ela falou, a impressão que eu tenho é que o bispo Macedo é onipresente. Mas não é que o bispo Macedo é onipresente. O Espírito Santo é um só. E todo mundo está no mesmo espírito. E se vier alguém com espírito diferente, guarda a sua fé. Porque é o inferno se levantando contra você.